Digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Deus, embora sei compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres deste meu viver. Tu és soberano, um simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Ó meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Aleluia. Deus, embora sei compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres deste meu viver. Tu és soberano, um simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Ó meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Ó meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, vasos preciosos está formando. Vamos ouvir vasos
preciosas, louvando ao Senhor. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu verás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor.
mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. E cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Meus queridos, minhas amadas irmãs, continuem orando, pedindo para Deus falar aos nossos corações. Cada vez que a gente vem para um culto, é importante que a gente saia daqui melhor do que entrou. Cada vez que você aprende alguma coisa da parte de Deus, você coloca mais um tijolinho, ou vários tijolos, não é? No edifício da sua vida espiritual. Talvez você não perceba na hora aqui. Talvez você não veja o efeito assim na hora do que você aprende. Mas na sua vida, você vai notar que vai haver progresso, vai haver melhorias, porque o trabalhar de cada ensinamento que você vai colocando em prática na sua vida, vai lhe dando uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de viver, e você vai prosperando, crescendo. Quer ver uma coisa? Olhe para trás, olhe para o seu passado e imagine se você não fosse crente. Diga comigo: sangue de Jesus tem poder. É assim ou não é? Você está aqui, presta atenção que eu vou dizer, dá para dar uma glória. Espera aí. Você está aqui porque você é salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia! Você chegou aqui porque Jesus fez uma obra na sua vida. E Ele quer fazer mais. E Ele quer fazer mais alguma coisa. Agora, meus queridos, é necessário que nós busquemos a sabedoria. Você vai ver que Deus, Ele tem os seus atributos. O que é atributos de Deus? São qualidades, são, vamos dizer assim, virtudes que o próprio Deus tem nele. E que nós não temos. Nós temos, talvez um pouquinho, porque somos imagem e semelhança dele. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, não é igual a Deus, parecido com Deus. Uma imagem é parecida com a original. E Ele nos deu algumas virtudes, mas existem algumas que nós temos muito pouco e que precisamos buscá-la. E essa virtude que eu vou falar hoje é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que nós não temos, irmãos. Muitas pessoas têm conhecimento, muitas pessoas têm entendimento, ciência, mas não tem sabedoria. Tudo isso é diferente um do outro. Pastor, afinal, o que é sabedoria? O que é conhecimento? O que é entendimento? O que é ciência? A Bíblia fala de tudo isso, e todos eles são diferentes. O que mais nós precisamos é a sabedoria. Ciência é você saber os detalhes, vamos dizer assim, científicos de uma coisa. Uma pessoa pode saber que essa flor aqui é artificial, pegar assim e dizer logo: eu conheço esse tipo de plástico. Esse plástico aqui é o plástico tal. Esse aqui não, esse aqui já é diferente. Esse plástico aqui é esse. Isso se chama ciência. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento técnico da coisa, é ciência. O cientista, vamos dizer assim, que estuda as células,
Ele conhece cada partezinha da célula, né? Ele conhece os cromossomos, os ribossomos, cada parte, o plasma. Aí eu já estou até conhecendo alguma coisa também, não é não? Conhece um bocado de coisa da célula. Então isso é ciência. O que é entendimento? Entendimento é a pessoa que já é acostumado a lidar com as coisas e sabe como fazer as coisas. O que é conhecimento? Eu falei ciência, entendimento, conhecimento. Conhecimento é aquele que você adquire. Você começa a estudar, aí você vai adquirindo conhecimento. Você não sabia ler. Aí fizeram uma bola na sua frente, isso aqui é O, viu? Diga O. Ó, aí fizeram um N de uma perninha para cima, outra para baixo e outra para cima. Isso aqui é N, certo? Quando junta esse N com um O, forma nó. Diga nó, você nó. Está adquirindo conhecimento. Depois agora vamos aprender as capitais do país. Capital de Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió. Conhecimento. E sabedoria? É você pegar a ciência, pegar o entendimento, pegar o conhecimento, juntar tudo e usar dentro da vontade de Deus. Veja como é importante o que eu estou lhe falando. Uma pessoa que tem ciência, tem conhecimento, tem entendimento, mas não tem sabedoria. Ela pega a ciência e constrói uma bomba atômica. Ciência, conhecimento, constrói uma bomba atômica. Vai e bota dentro de um avião, o avião consegue voar. Veja quanta ciência, quanto conhecimento. A ciência de fazer um avião, botar uma bomba dentro. Aí chega em cima de uma cidade, solta aquela bomba e mata milhares e milhares de pessoas. Teve sabedoria nisso? Teve sabedoria nisso? Deus não deu conhecimento ao homem para usar dessa maneira. Então veja que a sabedoria, ela ensina você a lidar com a ciência, com o conhecimento, com o entendimento. Você age com a mente de Cristo. Eu disse aqui que uma pessoa que sabe das coisas, mas não tem a mente de Cristo, ela se torna arrogante, às vezes antipática, quer saber mais do que todo mundo, mostrar que sabe. Não tem humildade, porque a sabedoria, ela ensina você a ser mais humilde. Quando você vê uma pessoa arrogante, é porque ela não é humilde. Claro, é o inverso, não é? Ela não tem sabedoria e não é humilde. Mas vamos voltar ao texto que eu li aqui, para a gente guardar, aprender mais algumas coisas. Eu li aqui no capítulo 13 de Provérbios, a partir do versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire. Veja que tem uma diferença. Então, eu preciso dessas duas coisas. Eu preciso ter a sabedoria que provém de Deus. Toda a sabedoria, a Bíblia diz que ela provém de Deus. É um dos atributos de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver. Toda a sabedoria vem de Deus. Mas aqui está dizendo, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, não é? E que adquire o conhecimento. Veja que o conhecimento, você não acha ele não. A sabedoria você acha diante de Deus. Mas o conhecimento você adquire. Ou seja, você vai atrás dele. Eu me esforço, eu pago uma escola, eu pago um curso superior para adquirir conhecimento. Então veja que nós precisamos do conhecimento. Nós precisamos do conhecimento da Bíblia. Olha, a Bíblia também é conhecimento. Eu preciso conhecer os livros da Bíblia. Eu preciso conhecer as histórias da Bíblia. E eu preciso saber usar elas com sabedoria. Aleluia! Uma vez um irmão, ele conhecia a Bíblia para frente e para trás. Veja bem. Conhecia toda a Bíblia, mas ele não sabia usar ela com sabedoria.
Aí ele pega a Bíblia um dia, aí faz mesmo assim, olha. Veja bem, falta de sabedoria. Portanto, agora serás levado ao inferno. Misericórdia. Você está entendendo? Ele tinha conhecimento da Bíblia, mas não tinha sabedoria. Tem pessoas que são levadas por superstições. Isso é falta de sabedoria. Então, voltando ao texto que nós escolhemos aqui, aí diz, porque melhor é a sua... Vamos lá, versículo 13, né? Capítulo 3, versículo 13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Então eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer, saber português, aprender português. Eu preciso aprender alguma coisa, fazer um curso superior, estudar. Eu não posso ficar sem adquirir conhecimento. Eu tenho que adquirir conhecimento se eu quiser crescer na vida. É a Bíblia que está dizendo. Aí diz assim agora, veja bem, falando da sabedoria. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. E a sua renda do que o ouro mais fino. Por quê? Porque com prata e com ouro você não consegue o que você pode conseguir com a sabedoria. Se você tem a sabedoria de Deus, você consegue coisas tremendas. Coisas que você não conseguirá com prata e com ouro. Aí diz aqui, versículo 15: mais preciosa é do que os rubins, e tudo que se pode desejar não se pode comparar a ela. Agora veja bem, quem tem a sabedoria, o que é que acontece com a pessoa? Versículo 16: aumento de dias há na sua mão. Uma pessoa que tem sabedoria, ela vive muito. Por quê, pastor? Só porque tem a sabedoria? Não, porque a sabedoria leva ele a se cuidar de si mesmo, ela a se cuidar de si mesmo. A sabedoria leva ela, a pessoa, a não fazer extravagância. Leva a pessoa a ser moderada, a saber se controlar. A sabedoria leva a pessoa a se exercitar. A sabedoria leva a pessoa a não ficar com ódio de ninguém, nem ficar ressentido, porque o coraçãozinho está cheio de coisa ruim. Aleluia. Aumento de dias há na sua mão direita e na mão esquerda. O que é que há? O que é que há na sua mão esquerda? Riquezas e honra. Olha que coisa boa. Eu fico olhando na Bíblia, irmãos. Tinha que começar a ver na história dos grandes servos de Deus da Bíblia. Começando, vamos dizer, de Moisés. E Abraão, que foi o primeiro escolhido, né? A maioria dos servos de Deus prosperaram. Eram honrados e prosperaram. Tanto espiritualmente como financeiramente. Por quê? Porque possuíam sabedoria. Quem tem sabedoria, Deus não tem medo, nem se preocupa de colocar nada na sua mão, porque sabe que Ele vai administrar com sabedoria. Preste atenção. Aleluia. Você tem coragem, você ganha R$2.000 por mês. Você tem coragem de pegar seu filhinho assim de 7, 8 anos, doido para comprar brinquedo, comprar isso, comprar aquilo, comprar pipoca, chocolate e tal. Olha, meu filho, tome, guarde esse dinheiro aí, você é quem vai administrar a minha casa. Você vai administrar as compras de casa, você é quem vai fazer tudo. Você tem coragem de fazer isso? Por quê? Porque ele vai fazer errado, ele não sabe. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe administrar a casa. Agora imagine, dentro da casa de Deus existem as crianças, espiritualmente falando, que Deus olha assim e diz: ah, meu filho, como eu queria te dar bens para você administrar, mas você não sabe administrar meus bens.
Se eu colocar muita coisa na tua mão, você vai deixar de vir para a igreja. Você vai ficar andando agora com o nariz empinado, pensando que é muita coisa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele em determinada ocasião ele disse: Senhor, mantém-me na minha porção que eu sou acostumado. Eu não quero enriquecer para que eu enriquecendo eu venha ficar soberbo. Nem quero também passar necessidade para que eu não venha a fazer coisas erradas. Mantém-me na minha porção acostumada. Tá bom demais, Senhor. Aleluia. Mas veja, meus queridos, que aqui a Bíblia diz que a sabedoria é mais preciosa do que os rubins. Então, se você tem sabedoria, Deus não faz questão de colocar rubins na sua mão. Aumento de dias há, versículo 16. Na sua mão direita e à sua esquerda está riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas são paz. Aleluia. O sábio, ele vive em paz. O sábio, ele vive em paz. Aleluia, eu vou repetir. Se você não está em paz, tem alguma coisa errada. Peça sabedoria a Deus, porque o sábio, ele vive em paz. Mas pastor, eu não posso ter paz, pastor, porque fulano de tal pegou no meu pé, mas foi tanta coisa que fez comigo, eu estou passando por uma tribulação, meu pai, minha mãe, meu irmão e meu parente, não sei quem fez isso comigo, pastor, não dá para ter paz, pastor. O sábio, ele não vai fazer do templo do Espírito Santo depósito de lixo, não. Você está entendendo? Ei, você não é depósito de lixo. Depósito de lixo sai guardando mágoa, ressentimento, tristeza. Tudo que não presta sai guardando. E sai guardando. Mas o sábio diz: não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Então, meus amados, vamos conhecer outros atributos de Deus que a gente precisa conhecer, somente para você saber conhecer o nosso Deus um pouquinho mais e ver a sabedoria também como um dos atributos dele, tá certo? Bom, eu poderia apresentar vários atributos, mas eu quero os principais. Vamos mostrar a Deus como onipresente. Salmo 139, abra a sua Bíblia aí. Salmo 139. Glória a Deus. Onipresente. Quem já achou, diga amém. Veja que coisa linda. Aleluia. Isso fala aí da onipresença, mas também fala da onipotência de Deus. Aleluia. Diz o Salmo: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Tu cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Aleluia. Aleluia. Veja bem, eu disse falar de onipotência, mas aqui a gente já vê falando da onisciência. O que é onisciência? Sabe todas as... Deus sabe todas as coisas. Onisciência, ou seja, Ele conhece os mínimos detalhes de tudo. Para você entender como isso é tremendo, a onisciência de Deus. Ele, quando faz
Uma coisa Ele faz com uma perfeição tão grande, que você pega uma florzinha de verdade, você sente o cheiro dela aqui. Imagine o que Deus usou para fazer aquela planta, o perfume que Deus colocou naquela planta, tudo nos mínimos detalhes. Aí você sente o cheiro dela aqui. Você faz uma viagem, pega um avião, viaja 5, 6 horas, 3 horas, bora lá em São Paulo. Chegou em São Paulo, você, outra florzinha daquela. Aí quando você pega o mesmo cheiro lá de Pernambuco. Quem foi que fez isso? Deus cuidou nos mínimos detalhes. E Ele conhece cada detalhe do que Ele fez. Mas o salmista aqui está falando do conhecimento, que Deus conhece ele. E ele diz aqui no versículo 5: Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Aleluia. Para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Aleluia, ele está falando da onisciência. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia. Agora veja até onde Deus vai no conhecimento da gente. Pois tu possuístes o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, quando ele estava sendo feito no ventre da mãe, Deus estava lá fazendo ele nos detalhes. Versículo 14: Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia em dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria com maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti os teus inimigos, tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, meus amados, vejam bem, aqui fala da onisciência de Deus, mas aqui fala da onipresença, como eu estava dizendo, no sentido de Ele está até lá no ventre da tua mãe quando você foi formado. Ele está presente em todos os lugares. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Agora veja bem, o salmista disse: olha, essas coisas para mim é muito difícil de compreender. Ou seja, eu preciso da sabedoria de Deus para entender essas coisas. Aleluia.
Jesus sabe o que se passa na sua vida, em você, nos mínimos detalhes. Você está aí agora, quem sabe, alguém até sentindo uma dorzinha, ou uma dificuldade, está aqui na igreja, um pensamento diferente. Deus está vendo tudo. Aleluia! Aleluia! Onipresente, onipotente, porque Ele faz. Onisciente, porque sabe de todas as coisas. Soberano, porque nada foge ao seu controle. Aleluia! Existem esses atributos de Deus que eu falei, existem outros, como por exemplo, o fato de ser soberano, ser infinito. Só Ele nem tem princípio nem fim. De ser imutável. Esses atributos, eles são chamados de atributos incomunicáveis. Ou seja, Ele não dá para ninguém. Só Ele é onipotente. Só Ele é onisciente. Só Ele sabe todas as coisas. Está em todos os lugares, é onipresente. Mas tem entre estes atributos também os atributos comunicáveis. Onde está a sabedoria? É um que Ele pode dar para você. Veja que os atributos de Deus são coisas que, para um homem comum, Ele, aleluia, Ele vai agir de maneira sobrenatural. O homem comum não vai ser simplesmente uma mente humana limitada. Aleluia. Por exemplo, o maior de todos os atributos comunicáveis de Deus se chama amor. O amor. O amor de Deus, o amor ágape. Um homem que ama de verdade. Uma mulher que ama de verdade. Um amor não fingido. Porque existe o amor fingido, a Bíblia fala disso. Ele faz a diferença? Sim ou não? Fulano é muito amoroso. Fulana é muito amorosa. Agora amoroso não é só aquele que passa a mão na cabeça não, viu? Amoroso é aquele que passa a mão na cabeça, mas se for preciso, para o bem da própria pessoa, ele dá umas palmadinhas também. Porque, olha, presta atenção. O amor, que é um dos atributos de Deus, se você começa a colocar em prática o amor, e você não faz justiça, amor sem justiça, sabe como é que se chama? Hipocrisia, não é amor verdadeiro. Porque o verdadeiro amor, ele sabe amar, sabe ajudar, mas também ele disciplina, porque a disciplina é para o bem da própria pessoa. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Do mesmo jeito que a justiça, sem o amor, aí deixa de ser justiça. Ela passa a ser tirania. Porque uma pessoa que só quer fazer justiça, comigo é assim, eu disciplino, eu faço isso, é um tirano. Eu disciplino, mas quando você estiver pronto para se levantar, eu vou me alegrar com você e vou dizer: Deus deu vitória, fulano de tal. Aleluia. Então, um atributo comunicável de Deus é o amor. Ele ensina a gente a amar. Eu não posso ver uma pessoa errada. Eu não posso ver uma pessoa errada. Não vou falar não, porque eu não quero me comprometer. Não vou falar, isso não é amor não. Isso não é amor não. Não quero arrumar com problema, não quero arrumar problema, você está sendo egoísta. Fulano, olha, está errado, fulano. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Mas tem pessoas que ficam, irmão, com aquela mágoa e não vai. Bom, então o amor é um atributo comunicável de Deus. A misericórdia, Deus ensina a ser misericordioso, a perdoar. Quantas vezes nós devemos perdoar? Quem sabe? 7? 70?
70 vezes 7. Não somente 7, mas até 70 vezes 7. Isso é Deus ensinando a misericórdia dele. Mas aí vem a sabedoria. Aleluia. Vamos ler um versículo de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, e o versículo 20. Olha aí de quem é a sabedoria, veja só. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo e sempre, porque dele é... E o que mais? Porque dele, ele está falando de dois atributos: é a sabedoria e o poder, não é? Todo o poder é dele, toda a sabedoria é dele. Então veja bem, nós precisamos de sabedoria, e a sabedoria é um atributo de Deus que ele dá para o homem. Aleluia. Eu pergunto, se eu não possuo os dons espirituais, se eu não tenho Deus na vida, será que eu vou ter ousadia? Eu posso até ser um atrevido e orar para alguém ser curado, mas eu não estou confiando em Deus, eu estou fazendo por conta própria. E dificilmente vai acontecer da pessoa ser curada. Por quê? Porque eu não tenho esse dom de Deus. Mas a Bíblia fala dos dons espirituais, do dom de cura divina. Ora, se eu tenho um dom que foi dado por Deus, eu posso orar. E Deus não vai curar toda vez que eu orar, não, porque não é do meu jeito, é quando Ele quiser. Na hora que Ele me inspirar, que Ele me mostrar, eu vou lá, oro e Deus cura. Então veja bem, não é um dom de Deus, o dom espiritual da cura? Do mesmo jeito a sabedoria é um dom de Deus também. Olha aí o que ele disse aqui: porque dele é a sabedoria de Deus, não é sua. Então, eu tenho certeza que você já disse assim algumas vezes: olha, Senhor, dá-me sabedoria para resolver essa situação. Quem nunca disse isso aqui? Levanta a mão. Quem nunca disse? Quem já disse isso aqui? Levanta a mão. Senhor, dá-me sabedoria para resolver a situação. Sabe o que é isso? Agir com a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você sabe ficar calado na hora de ficar calado. Você só fala aquilo que Deus quer que você fale. E quando você fala, Deus confirma. Oh, rabarachomecandala. Aleluia. Vamos ver agora. Aleluia. Eu disse que o sábio tem paz também, não é? Sábio tem paz, mas eu quero mostrar agora um homem da Bíblia. Abra a sua Bíblia agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Glória a Deus. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 5. Quem já achou, diga amém. Vamos ler comigo. Diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse ao seu trono,
como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio de teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem se numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração, aí algumas traduções variam, dá um coração sábio, dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Pare aí um pouquinho, olhe para mim agora. Aleluia. Salomão chega diante de Deus. Salomão, filho de Davi, que herdou o reino de seu pai. E Deus olha para ele e diz: dize-me o que tu queres, que eu te darei. E ele começa mostrando: Senhor, tu usaste de muita beneficência comigo. Aleluia. Teu servo, eu ainda sou novo, jovem, diante de um povo tão sábio. Senhor, olha, dá-me sabedoria. É o que ele pediu. Dá-me sabedoria para governar esse povo. Veja agora a resposta de Deus. Versículo 10. Como é que diz aí? 3 e 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Senhor, que o Salomão lhe pedisse tal coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essas coisas, e não pedisse riqueza, nem pediste vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causa de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Aleluia, aleluia. Então veja, meus queridos, que Deus, ele deu a Salomão muito mais do que ele pediu. Aí agora a gente vai ver Salomão colocando em prática a sabedoria dele, tá certo? Vamos ver agora. A gente viu que ele pediu sabedoria. Isso é uma lição para mim e para você. Aqui está dizendo: olha, peça sabedoria a Deus, porque ele vai lhe dar sabedoria, e com a sabedoria vai acrescentar tudo o que você precisa. Então, lembrado lá no começo que eu falei: olha, você que tem sabedoria, você consegue coisas que você não consegue com dinheiro, não é? Você com a sabedoria, você consegue bens, você consegue saúde, você consegue vida longa, você consegue honra. É a Bíblia que diz. E Salomão pediu. Você pede tanta coisa, você pede um emprego, você pede um salário, você pede a cura de uma enfermidade. Bote tudo isso num pacote só e diga: Deus me dá sabedoria para administrar minha vida. E com a sabedoria você vai ver que vai vir todas essas coisas. Aleluia. Aí agora vamos lá para 1 Reis, capítulo 3, ainda, não é? A partir do versículo agora 16. Capítulo 3, a partir do versículo 16. Salomão julga a causa de duas mulheres. Vamos ver ele colocando em prática agora essa sabedoria que Deus deu a ele. Diz a Bíblia: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante Salomão, perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, e dormi na tua serva,
e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém essa disse: não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. E assim falaram perante o rei. Glória a Deus. Bom, história conhecida, a maioria conhece, a confusão das duas prostitutas. Vejam bem, essas duas mulheres, elas eram prostitutas. E Salomão, irmãos, ele olha algumas coisas nessas mulheres que levam ele para tomar uma decisão. Uma coisa que a gente sabe e tem certeza é que mãe, cadê as mães daqui? Diga amém. A mãe, irmão, quando ela tem um filho, um bebê principalmente, com poucos dias de nascido, meu irmão, basta ela fazer, o bebê fazer, já está acordando. É assim ou não é, Rita? É assim. Não é assim? Mas, irmão, veja que uma das mães, justamente aquela que pegou o filho e levou para botar no lugar da outra, deitou por cima do filho e matou o menino. Será que essa mãe era uma mãe cuidadosa? Será que essa mãe era uma mãe que zelava pelo filho que tinha? Veja bem, coitada, já tinha uma qualificação negativa, era uma prostituta. Era uma prostituta, né? Vivia aquela vida. Agora, deixa o seu próprio filho morrer debaixo dela. Depois vem outra qualificação negativa. Além de matar o filho, não assumiu a responsabilidade pela morte do filho. Pega o filho morto, porque uma mãe verdadeira, irmão, não queria outro filho, não. Ela ia chorar o filho dela. Ou não era? Ia chorar o filho dela. Chorar, sofrer, mas não ia querer outro filho. Aí a gente vê outra qualidade negativa naquela mulher. Querendo enganar, pegar o menino morto, que ela nem se compadeceu dele, botou ele lá, e pega o vivo, traz para ela. E eu pergunto, será que agora, aquele menino, nas mãos daquela mulher, ele estava protegido ou estava em perigo? Estava em perigo. Aleluia! E aquela mãe ainda teve coragem de ir mentir diante do rei. Veja, meus queridos, quanta qualificação negativa aquela mulher tinha de mentir diante do rei, irmãos. Vocês têm ideia. Hoje, nas Forças Armadas, o regulamento disciplinar tem um artigo que o seu primeiro ponto é de punição. O regulamento de disciplina é quem faltar com a verdade. Faltar com a verdade é uma disciplina grave. E aquela mulher ter a ousadia. Aquela mulher ter a ousadia de sair agora, fazer tudo isso. Veja bem, quanto erro ela estava acumulando. E agora ela vai diante do rei, mentir diante do rei, dizendo que o filho era dela. Então, meus amados, quando a gente vê a história seguinte, vamos ver agora, depois de vocês analisarem e conhecer um pouquinho, vamos ver agora a atitude sábia do rei. Veja a atitude sábia do rei.
Talvez você nunca parou para pensar essas coisas que eu falei aqui agora. Já ouviram essa passagem, mas nunca meditou nisso. Como é que Davi teve certeza? Como é que Salomão teve certeza? Versículo 24 agora, capítulo 3, versículo 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Irmão, veja só, pare aqui e olhe mais uma vez para mim. Parece uma loucura do rei, não é? Parece uma loucura do rei. Mas olhe, tudo que eu falei para aqui para você, os antecedentes daquela mulher, uma mulher irresponsável, que não cuidava do filho como devia, uma mulher mentirosa, uma mulher que não sofreu com a morte do filho, tentando transportar para outra. Tudo isso se passou pela cabeça de Salomão naquele momento. Era Deus revelando a história de uma e de outra. A que fez isso é assim, Salomão pensando. A que fez isso não é dessa maneira. A que fez isso não teve compaixão do filho. A que fez isso está vindo mentir do rei. A que fez isso não se compadeceu com a morte do filho. E tudo isso se passando, ele falou: já sei como eu vou resolver. Ele percebeu, essa mulher, ela é insensível. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A mulher que fez isso, das duas, ela é insensível. Ela é insensível. Eu já sei como é que eu vou resolver. Como é que ele vai resolver? Aí ele diz: tragam uma espada. Glória a Deus. Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Ele disse aqui, ele ficou olhando, observando o comportamento dela. Aleluia. Mas a mulher cujo filho era o vivo foi a primeira a se manifestar, irmão. Diz assim: falou ao rei. A mulher do filho vivo falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho. O coração da mãe disse: não, meu filho, não. Aleluia. E disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra estava lá fria. Se for para perder meu filho, porque o falso é assim: se for para perder meu filho, não fica nem eu nem ela. Pronto, eu perco, mas não fica nem eu nem ela. Diga assim: a falsidade não prevalece sobre a verdade. Aleluia. Versículo 27. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeram o rei, temeram ao rei, porque viram que havia nele o quê? Sabedoria de? Havia nele o quê? Sabedoria de Deus. Oh, Ramashobekandará. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Deus, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, Romanos, aí vem Coríntios. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2.
versículo 16. Depois a gente vai voltar aqui. Quem já achou, diga amém. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de... Olhe para seu irmão, diga assim: você tem a mente de Cristo. Busque mais sabedoria, meu irmão. Mas volte aqui. Volte aqui ainda ao capítulo 1 agora. Aleluia. Veja só, nós vamos agora ler um texto da Bíblia. Capítulo 1, a partir do versículo 18, que vai falar muito sobre a sabedoria. Para concluir, a gente vai ler esse texto aqui, tá certo? Para concluir, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Veja bem, você tem a mente de Cristo, é a Bíblia que diz aqui. Aí está mostrando que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Está falando aqui para os que perecem. Por quê? Porque a sabedoria deles vai ser destruída, irmãos. Não vai prevalecer em nada. Aí diz o versículo 20: onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Aí diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha lá, aleluia. O mundo, pela sabedoria dele, não conheceu a Deus. Os homens tudo arrogantes. Não, porque eu sou cientista, porque eu sou não sei, eu sou aquilo outro. Aleluia. Aí, como o mundo, pela sua sabedoria, não quis conhecer a Deus, aí Deus chega o pastor Tesse aqui pregando e dizendo que Moisés estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu. Ao cientista fala: como é que pode, rapaz, o mar vermelho se abrir? Isso é loucura. Não, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como é que pode um homem morrer na cruz para salvar a humanidade? Para salvar a humanidade? Isso não existe não, rapaz. Prove cientificamente. Não é assim que eles fazem? Não é? Aí Jesus: não, porque eu orei, Jesus curou a minha esposa. Aí quem curou? Só quem cura é um médico quando passa remédio. Eles só creem nas coisas materiais. Olha a loucura da pregação. Aleluia. Aí a irmãzinha passando uma prova. Isso é para quem crê, viu? A irmãzinha passando uma prova. Jesus, manda pelo menos R$100, Senhor, para eu fazer minha feira. Ela morava perto do mangue. Quando daqui a pouco ela abre a porta dentro de um caranguejo com uma cédula de R$100 na pata. Aleluia. Você crê que Deus pode fazer isso? Sim ou não? Olha, irmãos, o evangelho é loucura para os que perecem. Mas nós sabemos, irmãos, eu já ouvi essa história. Olha, ainda que uma história dessa não fosse verdadeira, mas Deus tem poder para fazer isso, e eu creio. Deus tem poder para fazer isso. Aleluia. Mas vamos lá. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí vamos pular aqui. Versículo 25. Não, versículo 24. Não, 25 mesmo. Vamos lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí diz o versículo 26. Porque vejam, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem são muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados.
não é? Você veja, a maioria, são poucos as pessoas que alcançam uma posição de destaque na sociedade. São poucos os que são chamados. Mas o que é que Deus quer? É justamente isso, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, porque você pode muito mal ter o curso primário, mas você sabe mais coisas, você é mais sábio. A sabedoria de Deus está em você, muito mais do que num juiz, determinados juízes, no promotor, um promotor que não tem Deus e coisas assim. Pessoas que têm uma posição social elevada, mas não tem Deus na vida. Aí diz assim, versículo 27, olha lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém, meus amados? Então, olha, busque a sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Essa semana eu estava pregando. Aliás, foi essa semana, não, foi sábado passado. E eu disse que a pessoa que eu mais orei na vida por ela, sabe quem foi? Por mim mesmo. A pessoa que eu mais orei na minha vida por ela foi por mim mesmo. Pedindo a Deus que me ajudasse, que me desse graça, me desse sabedoria. Aleluia. 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 Ore por você mesmo. Peça a Deus sabedoria. Você precisa. Ei, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Amém? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, tu conheces os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa.
ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até nos céus, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Aleluia. Muito bem, meus queridos, vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe e que possamos assim buscar essa virtude de Deus. Não é sua, você não tem. Principalmente os mais novos na fé. Eu preciso de mais sabedoria da parte de Deus. Hoje, determinadas atitudes na minha vida que eu ajo, eu fico olhando, meu Deus, se isso fosse no meu passado, como eu agiria? Se você quiser mostrar sabedoria sem ter sabedoria, as pessoas só vão ver a sabedoria humana em você, e isso é perceptível. Não é uma coisa que você possa mostrar o que você não tem. Você não consegue mostrar a sabedoria de Deus se você não tem a sabedoria de Deus ainda. Você precisa buscá-la em Deus. Aí você fica falando, e somente mostrando a sua sabedoria, que é tão limitada, que é atravessada, amostrada, arrogante, rejeitada, porque as pessoas não aceitam. Não é a sua sabedoria que tem que aparecer, é a sabedoria de Deus na sua vida. Deus quer falar através da sua vida. Isso você vai buscando, que Deus vai fazendo coisas grandes. A gente poderia falar também sobre Abigail, né? Um rei furioso ia matar, destruir toda a cidade, não, o condomínio onde morava o marido de Abigail, Nabal. Mas Abigail soube entrar na presença do rei assim e acalmar o rei com a sabedoria de Deus na sua vida. Aleluia. Ei, Deus está dizendo: com a minha sabedoria você vai acalmar a tempestade. Vamos orar a Deus. Tem aqui alguns avisos. Próxima segunda-feira, culto especial da CEADEMP e da UMADEMP. Haverão alguns cantores que já estão definidos, convidados, e também uma preletora que virá, está convidada às 19 horas aqui, tá
certo? Segunda-feira próxima, se Deus quiser. Eu ouvi dizer que o último eu não estava aqui não, mas ouvi dizer que foi uma bênção. E esse também com certeza vai ser uma bênção, não é? Próxima segunda-feira. Lembramos aos irmãos, nossa consagração, 6 horas da manhã no domingo. Estaremos aqui, se Deus quiser, participando com os irmãos. Convido a todos que puderem chegar aqui. Façam um sacrifício para Deus. Se você quer ver sua vida mudar, comece a vir para essa consagração. Eu sei que não é fácil, irmão, mas tem irmãos que estão vindo. Tem uns irmãos que estão vindo. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui domingo. Domingo por quê? Porque quando eu abri a janela de manhã em casa, que eu vi, irmão, o tempo estava fechado, a chuva fechada de um jeito que eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, olha, não tem ninguém lá, mas eu vou. Eu disse assim, não tem ninguém lá, eu vou. Mas quando eu cheguei aqui, não fiquei só. Tinha quase 50 para a glória de Deus. Eu ainda contei assim um bocado, e depois chegaram mais, né? Então, eu tenho certeza que esse mesmo sentimento que eu tive, esses também tiveram. Eles também tiveram, os que vieram. Olha, está chovendo, mas eu vou. Está chovendo, mas eu vou. E chegamos aqui, foi uma bênção, né? Então, se você tem uma causa na mão de Deus, um propósito de vitória, venha, faça esse sacrifício. Olha, irmãos, é o que a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é no culto como esse que se apresenta, não é? Vamos orar a Deus, pastor Edilson. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por orientação do nosso pastor, pedimos que todos os obreiros fiquem para a gente ter uma conversa rápida, tá bom, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Quem mais precisa de oração? Oremos, querido Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos por esta oportunidade, ó Pai, de podermos participar deste culto de doutrina, pela tua palavra, meu Pai querido, pelo teu servo que ministrou a palavra, e todos nós outros que estamos em tua presença nesse momento, não somente aqui no templo, mas em casa, ó Pai, ouvindo através da Rádio Novas de Paz, e também, ó Pai, pelas mídias sociais, que a tua mão poderosa, ó Pai querido, abençoe cada um dos teus filhos, pois somos necessitados de tua bênção. Guarda-nos, livra-nos do mal, leva-nos em paz, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Olha, irmãos, eu vou marcar uma data para a gente fazer o primeiro encontro de varões aqui do Templo Central, em nome de Jesus. Tá certo? Só homem. Clube do Bolinha, a mulher não entra. Primeiro encontro de varões, tá certo? Eu tenho que mostrar algumas coisas para vocês que vocês precisam ver, tá certo? O processo de feminização dos homens. Não é para eles serem homossexuais, não. É homens afeminados, homens que não querem mais assumir a responsabilidade de homem e coisas assim, tá certo? Nesse encontro, a gente pode tratar muitos assuntos do que está acontecendo hoje com a destruição do sexo masculino, viu? Vocês vão ver que até mulher está querendo ser homem, não é? É homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, e a coisa está desandando, né? Mas a gente precisa fazer isso, e é muito importante esse encontro de varões aqui. A gente vai juntar todas as congregações aqui da área para fazer esse trabalho, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu vou marcar uma data, eu vou ver uma data, ou no sábado ou numa segunda-feira. Eu vou ver aqui a data melhor, ou no sábado ou numa segunda-feira. Amém? Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos.